Olá pessoal, bem-vindos a mais um Autopapo Podcast. Hoje eu acho que vai ser quente, porque ao meu lado direito aqui temos o Ludovico Pitucha, mecânico já segunda geração de uma família de mecânicos, preparando já a terceira geração, né? Bem-vindo, Pitucha. Na realidade é um prazer, privilégio. Prazer é com a esposa, né? Então é um privilégio estar com vocês aqui. E nós vamos para a quarta geração. Eu sou a terceira geração. Ah, a terceira. Nós começamos com o avô em Viçosa, Minas Gerais. A nossa oficina, hoje, nosso legado no meio automobilístico tem 78 anos já. Eu estou nisso há 51 e há 41 anos. E esse ano 56 anos CNPJ. Bacana. Seria ser, né? Seria CNPJ é coisa nova, né? Seria ser antes. E do lado esquerdo aqui, apresentando igual um ringue, né? Mas não vai ter briga. Temos Boris Feldman, sempre já envolvido em assuntos polêmicos quando o assunto é manutenção automotiva. Bem-vindo, Boris Feldman. Vou fazer uma observação. A família dele é tão antiga nisso que o meu pai levava o carro para arrumar, sabe aonde? No Pitucha pai. Esse é o Pitucha filho. E vamos começar aqui, ô Pitucha. A gente vai falar de assuntos polêmicos, que vocês gostam de saber. Troca do óleo, do fluido, do óleo do câmbio, correia dentada. Calma, a gente vai chegar lá. Esqueceu do bico injetor. Bico injetor, os carros mais programados. A gente vai chegar lá. Mas antes vamos começar falando do mercado de oficinas mecânicas, hoje até chamada de reparação. Você, Pitucha, é um reparador ou um mecânico? Bom, eu sem dúvida nenhuma, eu estou mais além, eu estou metido agora, eu sou um gestor de oficina mecânica. Na realidade, sim, eu sou um mecânico, eu botei muito tempo a mão na massa e hoje eu sou um gestor de oficina mecânica e sou um comunicador, falo influencer, eu fico meio esquisito, meio influencer, não sei o que aconteceu na minha vida. Então hoje, o que eu faço hoje, que é o que eu mais pratico na minha vida? Eu tenho 2 oficinas mecânicas e viajo o Brasil com a minha esposa afora. E ano passado foi 60 mil quilômetros, dando palestra, dando mentoria, escutando mecânicos, aprendendo, sentando para aprender. Essa é a minha vida hoje. E qual que é a maior, hoje sim, a maior dor dos mecânicos, dos profissionais desse setor? Na parte de gestão de oficina mecânica, a famosa mão de obra, né? Não tem mecânico, não tem técnico, o pessoal com dificuldade de formar. Na parte técnica, peça de qualidade, o que a gente mais sofre, entendeu? E nas outras partes, sempre são pessoas, né? Atendimento a cliente é muito complicado, código de defesa do consumidor, pessoas muito aceleradas, mas falando isso tudo, eu adoro o que eu faço, é um ramo muito promissor, é um ramo muito rentável, vale a pena, com certeza. Bacana e, assim, uma visão de um observador. Parece que nos últimos, 5 anos, quando começaram a chegar esses motores menores, né, motores turbo, parece que deu um salto, né, assim, uma revolução nesses motores e a oficina teve que acompanhar, né, o mecânico teve que acompanhar, senão vai cair fora do mercado. É uma percepção correta essa? Não é nem uma percepção, é uma certeza, né? Não tem como, se não acompanhar. Eu poderia colocar de 10 anos para cá. O que a gente investe em treinamento, em curso, é uma dificuldade demais. A gente tem informação técnica, a Lei Ferrari não deixa. Então, assim, a gente tem que correr atrás do conhecimento e corre atrás do erro e acerto. As pessoas compram carro, fazem engenharia reversa para criar enciclopédias técnicas. As pessoas, que alguns lugares que eu faço treinamento, elas ali trabalham para locadora, sem a menor remuneração, tomam prejuízo para trabalhar para locadora, para aprender a reparar carro, na tentativa e erro. Esse é o nosso dia a dia, porque informação do fabricante nós não temos nenhuma. Então temos que correr atrás para conseguir reparar os veículos sem dar prejuízo para o nosso cliente e sem perder dinheiro. Boris, você já fez uma matéria, uma coluna, não tem muito tempo, sobre essa questão da falta de acesso, né, dos profissionais da área, dos mecânicos, a esse material técnico. E parece que tem um país, não sei se Estados Unidos ou Alemanha, que já está tendo uma revolução nesse sentido, né? O Sindirepa, né, o sindicato já está se movimentando no Brasil, porque até na hora da revisão do carro, da máquina em garantia, o pessoal da John Deere nos Estados Unidos, eles falaram, mas eu não posso parar a minha máquina para fazer revisão lá na concessionária John Deere, eu vou ficar aqui 3 dias sem passar a máquina no campo, porque cada hora parada é $1 milhão. Não, porque tem que vir, porque então nós temos que mandar o nosso técnico. Tá bom, mas aí o técnico demora 2, 3 dias, a máquina vai ficar parada. Então eles estão querendo acabar com esse monopólio da revisão pela concessionária. Aliás, eu acho que as fábricas deveriam pensar 2 vezes antes de impedir que vocês
façam a revisão e tenham o conhecimento para fazer a revisão, a parte técnica, tecnológica. Ou que a fábrica acha que as concessionárias dão conta de dar assistência para os milhões de carros, a Volkswagen, a Fiat, a Ford, a GM. Eles têm 500 concessionárias, mas precisaria de 10 mil, né? Para dar conta do recado. E, além do mais, tem o custo, né? Que nem se compara, né? Exatamente. O custo de uma concessionária nem sempre é maior, hein? Mas, às vezes, você paga caro para levar o carro na concessionária e nem sempre o serviço é melhor. Exatamente. Mas também tem oficina independente que cobra mais que a concessionária. Tem. É assim mesmo? É exatamente assim. O que acontece? Quando os fabricantes, eu acho que a Fiat na década de 80 para 90, investiu muito em reparador independente, dava curso, cedia informações. O que a Fiat fez? Passou na frente de todo mundo do mercado. Foi uma atitude inteligente da Fiat, depois ela parou com isso. O pessoal do Sindirepa está indo na justiça porque, tudo bem, a montadora não quer ceder informações técnicas ao reparador, mas eles entenderam a brecha na lei que o dono do carro, que ele comprou o veículo, ele tem direito a essa informação. Então o Sindirepa está entrando na justiça, está mexendo com deputados para a gente conseguir isso. E a mecânica, o mecânico, na minha opinião, é o melhor vendedor de carro que tem. É difícil um cliente que gosta de carro não te perguntar antes: ô Pitucho, ô Boris, qual carro que eu vou comprar? Qual carro que eu vou indicar? O carro que tem manutenção mais fácil, que tenha mais informação, que dê menos defeito. Por isso que algumas marcas, a Peugeot e tal, entrou nesses memes e tal, porque você não tem informação. São carros tecnologicamente muito avançados. E como é que você conserta um carro desse? Você não tem equipamento apropriado, não tem informação, não tem diagrama elétrico, não tem atualizações de fábrica, não tem acesso a nada. Como é que você conserta um carro desse? Então, assim, a partir do momento que as fábricas abrirem para a gente, elas vão vender mais carros, os clientes vão ficar mais satisfeitos. Quem gosta da concessionária, perfeito, vai lá. Quem não gosta, tem a opção de oficina independente. E dentro da oficina independente, ele vai ter vários níveis. Aquela mecânica mais simples, que cobra mais barato, que a estrutura é menor. Aquela mecânica do meio, aquela mecânica mais premium, que muitas vezes cobra mais que a concessionária. Abre um leque de opções para o usuário, sem dúvida nenhuma. Fica muito mais fácil. Você falou da questão da falta de informação. A gente está falando disso. Quanto tempo hoje, entre um carro ser lançado e vocês terem um total domínio daquele carro, quanto tempo hoje tem assim de lapso? Uns 7 anos, em média. 7 anos. Porque a garantia aumentou para 5. Nós temos aí o Segurgate, né, que é a dificuldade de acessar a parte eletrônica do carro, né, que tem primeiro na fábrica, para depois acessar a parte eletrônica do carro, sem entrar com scanner, né, falando da maneira popular. Então, a gente demora em torno de 7 anos para entender como é que repara um carro de verdade, através da engenharia reversa, correndo atrás, errando e acertando. Então existe toda uma dificuldade muito grande para a gente acessar. Essa questão do bloqueio ao acesso das centrais, existe uma polêmica muito grande, dá muito o que falar sobre isso. Hoje a Stellantis e agora a Volkswagen já também, você não consegue ter um acesso à central. Você tem que comunicar na fábrica para ter o acesso. Pitu, se é contra, eu não sou. Porque isso aí é para evitar problemas e para saber se aquele mecânico independente fez o reparo de acordo ou aonde que ele acessou ali, o que ele fez ali. Então, assim, eu sou a favor. Só que tinha que ser menos burocrático e menos caro. É muito caro e muito burocrático. Então, você leva um carro seu para rastrear ali hoje e fala: não consigo. Eu vou ter que ter um acesso à fábrica, fazer o login, comunicar, ter uma boa internet, banda larga boa mesmo, para achar um DTC do seu carro, não é achar defeito, porque esse câmbio não arruma carro, né, gente? Então, assim, para achar um DTC, para você achar uma bússola para começar a reparar um carro, hoje em dia é extremamente difícil e burocrático. Você é contra? Não sou contra, de jeito nenhum. Porque essa história toda começou da blindagem do acesso à central. Dizem que nos Estados Unidos que algum hacker conseguiu via celular acessar uma central e soltou um freio de mão no carro, o carro bateu. Eu não sei se é verídico ou não, mas no nível de tecnologia que a gente tem hoje em dia, pode ser que sim. Então é legal também aquele histórico ficar gravado. Não, a oficina do Pitucha entrou nesse Jeep Compass aqui e apagou esse DTC com o seguinte reparo. Ótimo, eu sou a favor disso. O que eu acho difícil é a burocracia. E a garantia também, eles estão aumentando muito. Então demora mais o carro chegar na oficina independente. O meu carro que eu comprei tem 1 mês, tem 5 anos de garantia. Então vai demorar mais para chegar pra gente. Qual que é o seu carro? Pode rir ou não? Pode, você vai rir. Eu comprei por causa da minha esposa. Eu comprei um Renegade. Esse é o meu carro, né? O carro da minha esposa que a gente usa no dia a dia. Eu rodei 5 mil quilômetros dele no mês. O meu carro é uma Mercedes, uma C63 2010. Amor, você tem bom gosto. Obrigado. Mas assim, eu tô muito feliz com esse Renegade pelo seguinte: eu sou um cara que a maior polêmica que eu tenho é com o Renegade. Mas era aquela polêmica do
trocador de calor, do motor é torque, daquele câmbio manco. Até eu tenho um caso para contar sobre isso. Eu comprei para ela um Renegade desse, ela com menos de 8 horas avançaram o sinal, bateram nela, nós arrumamos um carro. E eu ia em Aparecida com esse carro, com minha Mercedes. A Mercedes não vai dar para ir, vamos um Renegade. Eu nunca fiz uma viagem tão ruim na minha vida. O carro bebia, o carro tranqueava. E eu parei para almoçar, peguei meu telefone e falei, gente, que carro ruim, nunca vi uma porcaria igual essa até hoje. Não deu, assim, alguns minutos, uma cliente, se você vender, eu compro. Ela tá com ele até hoje. Ela tá com esse carro até hoje. Então, assim, não quero mais Renegade. Só que, na minha opinião, e eu posso atestar, evoluiu demais. Atualmente eu tenho um Renegade modelo Willys, com câmbio 9 marchas, ele é 4x4, motor T270, que é um motor polêmico até não poder mais, mas que, para mim, alcançou um patamar ótimo agora. Estou muito feliz com o carro. A gente vai chegar nessas polêmicas ainda. Não, é claro. isso que todos querem saber, as polêmicas. Ainda falando da área de reparação, eu estou vendo bons profissionais, como você falou, dando palestra, mentoria. Os outros profissionais da área estão procurando mais conhecimento hoje? Sim, demais. A gente tem colocado em algumas salas de treinamento em termos de palestra, 100 pessoas. Nós vamos ter agora, do Jornal Oficina Brasil, em São Paulo, chama Oficina Conecta, 15 mil pessoas cadastradas já para participar. Ano passado foram 4 mil. Semana passada, eu estava no Rio de Fora, no treinamento da M3, treinamento pessoal muito bacana, sempre com turma cheia. A gente roda o Brasil inteiro, eu e a Andiara, ministrando curso e aprendendo. Não tem como reparar um carro mais sem aprender. E essas pessoas têm investido muito em treinamento, em conhecimento para passar o treinamento de forma prática. Não é mais aquele treinamento teórico que você fica cansativo, não aprende nada. Não. Tem uns que estouram airbag na cara, outros fundem motor, o outro erra, outro estraga a turbina. Então, assim, a nossa vida no dia a dia, esse sofrimento para pegar informação. E quem não tem conhecimento não vai consertar carro mais. Esquece. Não esquece, não vai consertar carro mais. Mas e daqui para o elétrico? O que você me diz, então? Se com combustão já tem esse problemaço aí de tecnologia, e o elétrico, como é que faz? Tem muita gente investindo e tem pessoas boas no Brasil dando treinamento, tá? Pessoas boas, mas boas mesmo. Inclusive, tem até alguns memes aí que não são memes, são verdadeiros, dos caras trocando bateria de carro na rua, segurando o carro em cima do bujão de graça. Isso é verdade, no meio da rua. Então, o brasileiro também tem que ser estudado, né, cara? O brasileiro é fantástico. Eu amo brasileiro, sou brasileiro e amo brasileiro. Tem gente, sim, fazendo reparo nesse carro sem cuidado nenhum. Tá conseguindo consertar, tá errado, corre risco de vida, etc. Mas já conseguem fazer, já com certeza. Eu tenho várias pessoas aqui em Belo Horizonte, no sul do país é o Forte, em São Paulo, em Brasília. Esses carros que a gente vê muito aí no Instagram, no Facebook, aquelas BMW que tava dando 300 mil conserto. Por exemplo, no Rio mesmo, tá sendo reparado pelo Frederico Bastos, ficou 80 mil conserto dela. Qual carro? Uma BMW X3 híbrida, elétrica, perdão, 100% elétrica, que viralizou, que o orçamento dela ficou em 400 mil, está sendo reparada por 80. Tem também um... Não, mas espera aí, mesmo assim... Ah, não, eu concordo. 80, não. Parece que você falou só 80. Não, de jeito nenhum, concordo plenamente. É muito dinheiro, mas assim, não vai dar PT no carro, né? Que é um carro de meio milhão, que com orçamento concessionário é da PT. Tem também um que viralizou de um Fiat 500 aí, né? O cara raspou no quebra-mola e amassou a bateria. Esse carro tá na Jacaré Race em Brasília, hoje com o Pedro reparando. O reparo fica nos 35 mil. 35? 35. Se eu não me engano, esse carro tá até pronto. Eu acompanho esse pessoal todo, gosto muito. Estive lá outro dia, tá até pronto. Então, assim, o brasileiro se vira nos 30. O brasileiro não é brincadeira, não. O brasileiro dá seu jeito. E a gente você falou desses orçamentos poupudos, assim, né? Assustadores, né? Que o Boris até ficou chocado aí. Os carros mais novos, qualquer defeitinho é mais caro para reparar mesmo? A impressão que eu tenho como usuário é que assim, o carro até os anos ali, fim dos anos 90, começando nos 2000, tinha uma quantidade razoável de eletrônica, mas ainda era um carro assim, que dava para fazer uma troca, um conserto de fato. Hoje a impressão que eu tenho é que você, como mecânico, você vai ter um trabalho para rastrear, mas hoje tem que substituir, não tem mais um reparo. É por aí? Sim, não existe mais reparo, né? Até a gente tem a fonte de trocador de peça, mas é o que é para ser feito, não tem jeito, né? É para trocar peça mesmo. As peças hoje são para ser substituídas, tem muita eletrônica, muito material nobre nas peças, onde o custo eleva, mas elevou muito, não é pouco não. Tem hora que eu tenho uma voz para passar orçamento da minha oficina de carro popular, carro simples, a gente fala, tem que ter um jogo de cintura ali, tem que ter um orçamento com o cliente para não assustar. Entendeu? Porque realmente os componentes estão muito caros. Hoje, no meu faturamento, 70% é peça e 30% mão de obra. O meu sonho é que fosse o contrário.
entendeu? Mas não tem jeito, realmente as peças estão caras e os orçamentos estão assustadores, sim, sem dúvida nenhuma. Você falou das peças e a gente tem um problema já a nível mundial, que já abordamos aqui no Autopapo, que é a questão de peças falsificadas. Como é que você se previne, né? Como é que você evita cair numa roubada dessa, Pitucho? Sem dúvida nenhuma, através de distribuidores que a gente conhece, são de confiança, já tem os QR Code nas caixas hoje em dia, que pode ser falsificado também, pessoal, não é brincadeira. E a gente tem um contato muito grande com fábricas de peças hoje em dia. A gente tem abertura, inclusive eu sou influência de algumas. Então a gente consegue cercar isso. Onde é que está o problema nisso? No marketplace, né? Não vou falar, não é problema, no marketplace mesmo, no amarelinho ali, que é o problema todo. Vela, bico, tensor, o que tem de coisa falsificada é loucura. Então, muitas vezes, é um argumento forte que a gente tem para o cliente não fornecer a peça, porque nós temos a expertise da peça que é falsificada ou que não é. Caímos do cavalo? Claro que caímos, não tem jeito, que os caras estão o dia inteiro pensando como é que falsifica. Mas, de modo geral, é difícil. E outra coisa é que o negócio, o almoço grátis não existe. Suspeita do preço. Mas não tem nem conversa. Em todo lugar está 1.000, você acha uma por 100. Nenhum lugar tem, você acha uma por 200, pode saber que tem falcatrua, com certeza. E você já até tocou numa questão que ia entrar agora. Você trabalha com as peças que você mesmo fornece. Você não aceita que o consumidor, que o cliente traga a peça de fora. É um tema muito polêmico e interessante, porque devido à tradição da nossa empresa, eu não tenho esse problema. O pessoal não quer fornecer peça para mim. Mas esse tema também que eu falo aqui agora também é polêmico, é um tema que serve só para uma coisa, na minha opinião, do Pitucha, tá? Eu não sou dono da razão. Para dar engajamento no Instagram, para fazer meme, videozinho engraçado e ganhar like e viralizar. Porque isso não é uma coisa muito rotineira no oficina mecânica de jeito nenhum. Nem na minha, nem nas outras, não é. É coisa que acontece pouco, entendeu? E dá pra gente ter argumentos fortes e bons para não aceitar uma peça fornecida. E os mecânicos, o primeiro argumento que o cara quer falar com o cliente dele é preço. Preço é o último argumento. Qual o problema da peça fornecida? Uma divisão de responsabilidade. Você me forneceu, quando der problema na peça, a primeira coisa que o pessoal que forneceu a peça fala, não, seu mecânico aplicou errado. É o problemão que eu estou arrumando no meio. Então, eu vendo para o meu cliente um serviço, eu não estou vendendo nem peça de mão de obra, eu estou vendendo a solução do problema dele. Outra coisa, comprar peça no Brasil é loucura. Tenta comprar aqui uma bomba d'água do motor torque com número de chassi. Se você não compra, você tem que desmontar o carro. Então, como é que o cliente vai fornecer isso? Outra coisa, eu falo muito com o meu cliente, pouco, porque eu não tenho esse problema, mas é uma argumentação boa. Pitucha, achei por R$100, a sua está 500. Você fala, mas você olhou bem? Deve ter um de 1.000 também. Então, assim, dá para conversar, dá para entender e acabar com essa polêmica de peça fornecida. Isso, na minha opinião, serve só para viralizar. Eu já viralizei também que eu vesti de Mercado Livre uma vez, de cabo a rabo, um saco, saí andando e deu bom também na base da brincadeira. Mas não é uma coisa tão corriqueira. E existem também, Felipe, outros casos. Por exemplo, a peça não tem no mercado, né? O meu carro, uma C63, eu precisei dela de um rolamento, o cardan não existe. Se fosse uma C63 do meu cliente, falou, o Parts Number está aqui, eu vou te ajudar o que eu puder, mas você me fornece essa peça. Esse cara vai ficar um mês de elevador parado aqui. Há pouco tempo atrás, eu vi uma Porsche também, que só de peça dá em torno de R$48 mil. Eu vou descapitalizar, pegar R$48 mil meu e botar no carro dele. Eu falei, não, ô Bruno, eu vou te ajudar a comprar essas peças, entendeu? A marca, preço, aonde, os links você compra e traz para mim. Então, tudo é uma questão de bom senso, entendeu? Outra coisa que eu falei ontem, o nosso mercado, ele é muito complicado, porque culturalmente, na época do meu pai, eu peguei essa época também, o mecânico nem pensava em peça, em mão de obra, perdão, nem pensava em mão de obra. Ele pensava, quanto é que eu vou trocar uma pastilha? 10 cruzeiros. Porque ele ganhava muito na peça, ninguém tinha acesso, era tudo avacalhado, né? Casinha de peça ali com valezinho pronto. Então criou-se uma cultura muito forte de precificação para ganhar um markup em cima da peça. O certo seria hoje, sim, com a mão de obra pagar o custo da oficina. Mas conversando muito com o pessoal durante muito tempo, nem 10% das oficinas mecânicas hoje, por mais organizadas que sejam, consegue pagar o custo fixo com a mão de obra. Então, sim, devido a uma questão cultural ao longo do tempo, a gente precisa sim ter um markup na peça. Outro problema, só de simples, eu pagaria 12% hoje, marca de cartão de crédito 3%, se o cara quiser dividir muito 5%, garantia, frete, como não botar markup na peça? Entendeu? Isso tudo são argumentos irrefutáveis para o cliente deixar você fornecer a peça, senão você sair criando caso, brigando, falando que o cara olhou aqui ou lá. Então, assim, é uma questão tributária, cultural. O meu KNAI da minha empresa, da maioria hoje em dia, tem sim o KNAI de venda e compra de peça. Então, na minha opinião, fornecimento de peça é só para dar engajamento em rede social.
É um assunto pacificado. Total. Você sabe, né, que eu sou engenheiro e fui da Metal Leve 20 anos, engenheiro e gerente aqui em Minas. E era um dos maiores problemas que nós tínhamos no mercado que a gente chama de do atacado, né? Paralelo. Isso. Era uma grande empresa empreiteira, né? Um tipo Andrade, Gutierrez e Mendes Júnior. Eles fazem uma licitação para comprar peça. E aí o comprador vai na mais barata. Sim. Bom, aí eu tinha que ir lá, peraí, amigo. Não é? Isso foi o que você falou. Mas aí nós não estamos falando de um jogo, estamos falando de 200 jogos de pistão para motor Mercedes-Benz, um negócio caríssimo. E ele queria comprar pelo mais barato. E tinha outras fábricas que dava garantia de 6 meses, mas o pistão estourava com 7, né? Então, 6 meses e um dia. Então, era sempre assim. Não adianta, em peça de automóvel, você querer ir no preço, pode saber que você está numa errada, você está numa furada. Que não é hoje, quanto mais hoje, você sabe disso muito melhor que eu, a tecnologia está apertando o cerco. Você não pode mais brincar com isso. A folga de um pistão era 0,3, hoje é 0,01. Exato. Quer dizer, eles chamam até de colapso, quer dizer, já é um pistão sem folga. Vai entender um negócio desse. Ah, mas não dá para retificar mais o motor. Por que não dá? Por isso, pela tecnologia. Tecnologia e custo, impossível, não vale a pena. É melhor comprar Exatamente. um semi. Né? Um seminovo. Também tem motores também fornecidos hoje com preço bem em conta pelas próprias concessionárias, né? Então, assim, os materiais estão mais leves, com menor medida, mais tecnologia, né? Para chegar no ponto das emissões, né? Igual todo mundo sabe que é sempre as emissões no final. Então, realmente, essa questão da peça é que o Boris falou. Claro, é normal de ser humano, todo mundo quer economizar, mas a gente tem que argumentar e mostrar os dois lados da moeda. O pessoal só olha o mais barato. E dá para resolver numa boa, entendeu? E para todo, vou falar, para todo pé torto tem um chinelo velho. Então cada um com o seu mecânico, com o seu cliente, dá tudo certo para todo mundo. A gente tá falando do cliente aqui. Antes de eu te fazer a próxima pergunta, eu vou fazer um convite para você aí. Se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para ser avisado toda vez que tiver um conteúdo novo postado por aqui e acessar o autopapo.com.br e seguir nossas redes sociais. Autopapo, e vou aproveitar aqui, já que temos aqui um comunicador, influencer não, comunicador. Quais são, onde as pessoas podem te ver o seu conteúdo, Pitucha? No Facebook, no TikTok e no Instagram, Pitucha Mecânico com CH. Então, vai lá. Mecânico com CH? Não, Pitucha CH, perdão, obrigado. É porque o pessoal põe um X sempre, né? É Pitucha com CH Mecânico, muito obrigado. Então, Pitucha Mecânico. Pitucha nas Mecânico. redes sociais. Isso. Então segue também. Lá você vai ver o conteúdo que o Pitucha faz, um conteúdo legal. Eu tô acompanhando ele, tem polêmica, tem piada, mas tem também. Ele usa esses recursos para falar de um assunto muito sério que hoje é a reparação automotiva. A gente fala muito do dia a dia lá nosso, em todas as pontas do nosso dia a dia. Pitucha, precisa de limpar bico injetor? Eu, na minha opinião, no meu dia a dia, alguns casos precisa, sem dúvida nenhuma, né? Agora não é questão de limpar bico injetor ou não limpar, né? O que pega, né? É para tudo limpar bico injetor. Tem que ser analisado, tem os equipamentos, eles funcionam, né? A gente tem o dia a dia, vê o antes e depois, como é que muda, né? Mas eu acho que, parafraseando Boris, né? Houve uma hipoterapia muito grande, né? Tudo era bico injetor, igual tudo era sonda lá no começo da injeção, né? Coitada, a sonda era sempre assassina, era igual mordomo, quer dizer. Então, assim, na minha opinião, precisa. Interessante, alguns carros, o EA111 mesmo, os bicos desses se limpam, depois eles queimam. O EA111 é Volkswagen. Volkswagen, perdão, tá, obrigado, é Volkswagen. A linha Volkswagen, o Fox, o Gol. Você limpa os bicos, daí a pouquinho, por problema de resistência, os bicos queimam. Os da Ford também, de injeção direta, os Fox também dão. Então, cada caso é um caso, entendeu? Mas geralmente tem dado muito certo. Agora, não é chegar limpando o bico para tudo. Tá na revisão, limpar bico. Consumo tá alto, limpar bico. Não, é verificar. E existem vários instrumentos hoje em dia. Não é só tirar e botar numa máquina de bico. Não é só isso. Tem vários equipamentos hoje, através de um transdutor, através de um osciloscópio, através de um otoscópio, regulador de motor, você consegue saber se tem que limpar ou não. E dos sintomas, né? Principalmente. Meu pai brincava muito, meu pai era médico, a anamnésia também ajuda muito, diagnóstica, sem dúvida nenhuma. Exatamente. Quer dizer, o carro está com 10 mil quilômetros, o motor não espirra, não tosse, nada. A marcha lenta está boa, o consumo está razoável, o desempenho está bom.
10 mil quilômetros, revisão dos 10 mil. Opa, vamos fazer limpeza de pico injetor. Não vamos, porque não precisa. Isso é você me repetiu na empurroterapia. E você trouxe uma informação interessante, a questão, por exemplo, tem bico então que você limpa, que em pouco tempo ele queima. Depois, às vezes, uma limpeza preventiva vai se tornar um problema em pouco tempo. Exatamente, ele pode tentar fazer corretiva para ajudar o cliente a dar problema, agora a preventiva sim, ele vai trazer problema. Entendi. São casos e casos, né? A Pitucho está falando que todo bico limpo estraga. Não é isso não, pessoal, são casos e casos. Mas sim, tem vezes que a preventiva pode botar problema. Me lembrou muito meu pai, né? O Pituchão mesmo. Meu pai falava, não mexe com quem está quieto, porque assim como tem um bico injetor hoje, o carburador também na minha época era um tal tirar carburador para limpar, que ele depois afogava, não pegava e acabou, nunca mais dava marcha lenta. Então, eu acho que o carburador, nessa analogia, é muito parecido com o bico injetor. Tá funcionando bem, deixa ele quietinho lá, tá bom, bateu na chave ele pega, tá lindo. Não, era um tal de trocar boia, válvula da boia, junta, acabou, nunca mais funcionava. Nunca mais acertava. Exatamente. Né? Ô Pitucho, você falou em carburador, eu viajava demais de automóveis com o que tinha automóvel que eu levava uma lixa de unha no porta-luva, você sabe? Para fazer o quê? No caso do platinado? Sim. Apertar o condensador com alicate também. Condensador com alicate, platinado, né? Passava a lixa de unha. Isso aí você não conserta mais. Ninguém conserta porque não tem mais nem platinado nem carburador. Foram todos para o museu e ainda bem, porque platinado e carburador era uma fonte de carro parado na estrada. Exatamente. Agora, a eletrônica acabou com tudo isso aí, né? Se você considerar, fizer uma estatística, quantos carros saem hoje para ir de Belo Horizonte para o Rio ou de São Paulo para Curitiba, quantos que paravam no meio do caminho, hoje não para mais? Nossa, é uma loucura. É muito para Guarapari como bom mineiro, é difícil chegar lá. Né? Meu pai tinha uma Belina 73 que ele botou um modo de ignição eletrônica para tirar, tirar o platinado e o condensador ali, mas tinha que parar 3 vezes para botar um paninho molhado em cima dele, que ele esquentava a cabeça, se não esfriasse ele não ia. Então, assim, era uma aventura, não era uma viagem igual hoje, né? E outro dia eu saí daqui 1h da tarde e cheguei em Porto Alegre 6h30 da manhã. Foram 20 horas dirigindo. Foi uma boa, sem problema nenhum. Eu adoro estar, eu sou doido com isso. A gente fala, né, que ficou mais caro, mas tem esse bônus, né, dos carros mais novos. A confiabilidade também já está num patamar que há 20, 25, 30 anos não tinha, né? Motor a combustão já devia estar no museu há uns 50 anos, né? Concordo. Não tem sentido, não tem lógica o motor a combustão. Ele não tem eficiência nenhuma. Cada litro de gasolina de combustível que você joga, você aproveita 20%, 30%, o resto perde em atrito, em calor. Então não faz mais sentido. A tendência é o motor elétrico, Pitucho? Ô Boris, eu não sei falar sobre isso pelo seguinte, não é nem fugindo de nada. Porque todas as previsões minhas eu errei. Eu sou ruim de previsão que dói. É tudo que eu achei que ia ser. Vamos arranjar uma bola de cristal melhor para você. Não estou precisando, eu tenho que arrumar uma atualizada e baixar um software mais novo para ela. Então, assim, eu errei tudo. O cenário do automóvel é uma coisa, na minha opinião, muito manipulada pela política, pela economia. Então, não é pelo dia a dia da técnica. Eu errei todas até hoje. Então, assim, eu prefiro não prever mais nada. Por exemplo, na passagem do carburador para a injeção eletrônica, meu pai apavorou, trabalhava com ele já. Falei, nesse aqui vai fechar. Então nós investimos muito, meu irmão, que toma conta da nossa filial, mandamos para São Paulo, mas gastamos dinheiro, uma coisa de louco. Nossa, tá ficando até endividado. Compramos 4 gases, scanner que mal tinha, o Bob 2000, que era uma parede da Bosch para testar ponto a ponto. Compramos aquilo tudo, meu irmão chegou horrorizado. Nossa, vamos dar cor de arrumar os carros e tal. E o que aconteceu com isso? Passou 3 anos, todo mundo sabia arrumar, os aparelhos muito mais baratos, as informações que meu irmão tinha todas defasadas, o 4 gás nunca usou na fortuna. Então, assim, essas previsões todas, essas transições são muito complicadas. A do carro elétrico, eu estou conservador. Eu já fui em palestra, fui em curso, mas eu não investi num centavo no meu cilindro. Eu estou bem conservador, porque, igual eu falei, minha bola de cristal está ruim, eu tenho que investir nela, com certeza. Por isso que eu não me atrevo a dar opinião. Mas, assim, eu creio que, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, ainda é o híbrido, né? O elétrico eu creio que demora mais. Então, carro elétrico você ainda não está preocupado. Sim. Mas o eletrificado você já está de olho. Sim. Já damos manutenção, já mexemos nas coisas leves ali. É igual eu falei, eu não fui muito a fundo em investimento de equipamento e conhecimento. Mas estou direto, investindo, conhecendo, aprendendo. Já tem funcionários treinando também, para não ficar atrasado, não ficar defasado. Mas eu estou esperando a coisa
aquecer, como é que fala? Ficar mais rotineira. Porque não vou chegar no extremo, igual o rapaz aí do Instagram que tá arrumando esses carros no meio da rua com toque e botão de gás. Mas talvez muita coisa que estão falando por aí seja meio fantasiosa. Por exemplo, as primeiras aulas de câmbio automático que eu tive, o laboratório era todo fechado, com ar-condicionado, luva, uma confusão. Não pode nem sonhar assim. Então, um pernilongo aqui, uma areia aqui dentro, o câmbio não funciona mais. Poxa, hoje em dia os caras arrumando câmbio automático com muita qualidade em cada lugar e com muita... sem perder nada na técnica. Então, tipo assim, a coisa no começo está tudo certo, na minha opinião, porque é formado por engenheiro, informações teóricas, não tem nada de errado. Mas quando vai para a prática do dia a dia, fica muito mais fácil, porque no começo a gente toma um susto. Área isolada, tem um bastão lá que eu nem sei como é que chama, que se o cara ficar preso na elétrica, você dá uma porrada, levou o cara longe, luva de não sei quantos mil. Então, assim, vai ser assim, tem que ser assim, tem a NR10, tem tudo. Mas eu tô esperando entender a realidade da coisa mesmo, entendeu? E tem uma demanda, né? Tem. Muito carro rodando já, com certeza. O híbrido tem aparecido já? O híbrido tem aparecido, sim. Tem dado pouco defeito na parte realmente eletrificada dele. Mas os outros defeitos não todos, né? Tudo normal. Freio dá defeito, suspensão dá defeito, vazamento de água, que ele tem o líquido para arrefecer o sistema elétrico dele. Então, assim, não é aquilo que eles falam, nunca vai dar defeito, nada. Claro que vai dar defeito. Problema de célula de bateria, corrosão de terminal, vai dar defeito sim, com certeza. Agora já vamos entrar numa pequena polêmica aí. A gente está falando de eletrificação, mas no Brasil a aposta está sendo no híbrido e no híbrido flex, né? Por conta do nosso etanol. Sim. Uma tecnologia, assim, um conjunto que também vai emitir poluição perto de zero, ou enfim, zerar a emissão na conta lá. O etanol é um combustível ruim? Não, eu sou completamente a favor do etanol. Eu acho que os componentes que não foram bem preparados para ele. Eu não consigo nunca falar que o etanol é ruim, não. Mas não consigo mesmo. Combustível limpo, o motor fica limpinho. Aonde que é o problema do etanol? Aumenta um pouquinho o consumo e os componentes do carro não estão preparados para ele. Só isso. Eu adoro um álcool para beber, não, mas para usar no carro eu gosto muito. Agora, faltou as fábricas investirem mais na melhora dos componentes, desde o carburador que não é niquelado, aos bico injetor que você pega hoje, você pega a numeração, mas nos catálogos de fora, o mesmo da gasolina é do flex, do etanol. Então, tipo assim, eu acho uma solução maravilhosa. Falta investimento, sem dúvida nenhuma. E talvez, na minha opinião, se a questão toda é emissões, nem precisa do híbrido. Um motor de etanol bem projetado, bem investido, quase zero emissão. Já existe. Tá vendo? A Fiat já tem ele na prateleira. Que legal. Mas é que o consumidor tem medo. O motorista tem medo de ficar com o motor só etanol e cair nas mãos dos produtores de álcool. Porque eles já passaram um aperto danado dos motoristas no fim da década de 80, né? Eu lembro demais disso. Motor a álcool, né? Exatamente. Então o motor era só álcool, não tinha gasolina, não existia flex. E aí, o motor a etanol é melhor que o motor a gasolina, não é? Sim, eu acho. Eu também acho. Quer dizer, eu vejo, né? Você vê mais do que eu. Perfeito. Você abre o motor, você está vendo que ele é mais limpo, ele tem... O etanol tem 1/3 de carbono do que a gasolina. E o carbono é que faz aquela porcaria. Exatamente. Né? Dentro a carbonização. Né? Então você não tem isso dentro do motor. Então você é a favor do etanol também. Totalmente a favor, não tem nem dúvida, né? A gente vê, né, sempre a polêmica, o pessoal ainda investir no diesel, no biodiesel também, sempre a polêmica nenhuma, né? Os motores todos carbonizados, os DPF com defeito. Então, assim, eu sou completamente a favor do etanol, não tem nem dúvida, mas completamente. Mas você falou da questão da falta de adaptação dos carros. Você vê isso como a negligência das montadoras ou elas não entendem a necessidade do consumidor? Por que elas, eu imagino que capacidade técnica elas têm para perceberem que o que elas têm hoje talvez não resista tanto ao álcool. Por que então que não tem essa adaptação dos motores, dos componentes para o álcool? Na minha opinião, minha, porque não tem como eu entrar nesse mérito, não sei, só pode ser uma questão econômica e política, não tem outra coisa. Porque capacidade técnica, você está doido, tem de sobra para isso, né? A gente sabe disso, então deve ter algo ligado à economia em si e política. Porque claro que eles têm capacidade para isso, de sobra. Os motores que chegam lá, os seus clientes, quando você abre ou quando dá algum tipo de problema, eles abastecem com etanol ou com gasolina, os flex? A grande maioria é gasolina. 70% segundo a ANP, né? Eu creio que daí é para cima, com certeza. E um motor a gasolina estraga mais que o etanol ou não?
O motor em si mesmo, a parte mecânica do motor, na gasolina estraga mais, eu não tenho nem dúvida. O que o etanol estraga mais são os componentes eletrônicos que estão direto ligados ali à alimentação. O motor a gasolina, na minha opinião, estraga bem mais. Exatamente devido à carbonização, a contaminação do óleo com a gasolina também, a lubrificação, sem dúvida nenhuma. Então vou fazer a pergunta. Para o consumidor que tem um carro flex, vale a pena ele colocar... Vamos desprezar a questão do preço dos combustíveis. Mecanicamente, a médio e longo prazo. Vale a pena abastecer com álcool ou com gasolina hoje? O seu Renegade, vamos lá. Tá. O seu Renegade. Vamos você lá. parou na bomba. Isso. É álcool ou gasolina, Pitucho? Eu ponho 2 por 1. Ah, Pitucha, que mandinha que é essa? Eu não sei, funciona comigo. Eu ponho assim, 2 de álcool por 1 de gasolina. O tanque, você disse? É, 2 tanques de álcool por 1 de gasolina. Entendi. Ah, por que você inventou isso? É coisa da minha cabeça? É coisa da minha cabeça, mas tem dado muito certo. Porque o álcool faz aquela borrinha na beira do bico ali, que estraga muito bem o injetor, e a gasolina limpa. E ele vai acostumando também. A central vai pegando os 2 combustíveis também. É um carro que rodou a vida inteira com gasolina, na hora que põe o álcool, a central fica doida, é problema garantido. E vice-versa também, entendeu? Então eu ponho assim 2 por 1. E de vez em quando, quando eu estou mais animado, uma gasolina premium mesmo, mas é mais difícil. No meu carro, na minha Mercedes, só premium. Mas dói demais, tá doido. Mas você roda pouco, Roda ela pouco. merece. Mas né? quem tem Mercedes pode reclamar Não, preço não de pode. gasolina, não. Questão da gasolina aditivada. A gente sabe... Qual que é a sua... Vou primeiro pedir pro Boris falar a posição dele contra a Claro. gasolina aditivada. E você me fala a sua logo depois. Vamos lá. A minha, eu sou contra a gasolina aditivada. Sou a favor da gasolina comum com aditivo. Você aditiva a gasolina, porque aí você tem certeza de que ela foi aditivada. Quando você para no posto e compra aditivada, você não sabe se ela foi ou não foi aditivada. Mas o aditivo é bom? É. Tomando cuidado para não colocar esses booster que dizem que aumenta a potência e derrete a vela, derrete o catalisador. Essa é a minha opinião. Vamos, adulto. A de quem põe a mão na massa. Não tem dúvida. Eu não tenho nem como entrar e contra. Qual que é o problema da gasolina aditivada? Não tem homologação, não tem controle. Quem sabe que tem ali dentro? Ninguém. Então eu também só ponho comum com os aditivos também, de marca, de qualidade, que não sabe o que está ali dentro. Ali pode ser qualquer coisa, qualquer cor, qualquer coisa. Então, com a vantagem aditivada, não tem controle. E sem controle nenhum. Agora, com menos controle ainda, não vale a pena. Eu vou entrar em outra polêmica, hein? Vou colocar as bolas divididas aqui. Aditivo para o óleo, condicionador de metal. Não, eu tenho opinião formada sobre isso. Eu trabalho muito na minha oficina dentro da técnica. Eu não costumo colocar nada que o fabricante... nada além que o fabricante manda. Eu trabalho muito, sou muito conservador, nunca tive nenhum processo, nenhum problema. E é coisa também de herança de família. Meu pai fala, não inventa moda não, filho. Então, assim, contra, a favor, eu posso dizer que eu sou contra. Porque se o fabricante não está orientando a colocar aquilo, eu prefiro não colocar. Porque já teve aí aquele famoso com cloro, sem cloro, então eu prefiro não colocar. É com cloro ou sem cloro? É só Deus e o laboratório que sabe. O laboratório já disse, é com cloro. Então, já tá vendo aí? Mas não podemos falar em Militec aqui. Não, viu? de jeito não. Quem falou, pronto. É o nano isso, o nano aquilo, meu Deus do céu, não é fácil não. E já que a gente tá falando, você falou que vai no que o fabricante recomenda, a gente cai naquela questão que a gente até conversou aqui antes de entrar no ar, a questão do manutenção da troca do óleo do câmbio automático. Sim. E a gente citou até 2 fabricantes que compartilham às vezes o mesmo câmbio, né, que tem um fornecedor em comum, e um manda trocar a cada X mil quilômetros e o outro fala, não, dura a vida toda. Existe algum óleo? E a gente, só para colocar nossa posição no autopapo, a gente fala, segue o que a montadora recomenda. A gente não pode ir contra. Mas eu quero saber de quem tá, então, no dia a dia da oficina. Existe óleo de câmbio automático que não precisa ser trocado? No dia a dia, por experiência minha, é uma loucura um trocar de câmbio. E você está falando da montadora do veículo, né? O fabricante do câmbio, eu tive na ZF já, ele manda trocar o óleo. Outra coisa também, tem uma questão de conceito, né? É um long life, quer dizer, um óleo para a vida toda. Tudo bem, se não trocar de câmbio, o câmbio dura 90 mil, 100 quebra. Ele foi um long life, ele chegou ao fim da vida dele. Quanto um câmbio dura 90, 100, 200, não sei. Então, assim, é uma troca preventiva que gera economia e gera resultado. Você vê a diferença que dá no carro, a passagem de marcha, os trancos praticamente diminuem muito ou até somem. Não tem, assim, é incontestável a necessidade da troca. E é igual eu falei, o fabricante também não está falando nada de errado, não. É long life até o fim da vida. Mas vai ver quanto? 10 anos? 100 mil? 50 mil? Então, acho que é a interpretação. Mas o dia a dia nosso é muito claro. O benefício da troca é muito grande. Ah, Pitu, você quer vender troca de óleo de câmbio? Não.
Porque eu nem faço muita força para vender, entendeu? Eu não sou aquele cara que sai trocando todos. E alguns fabricantes aí, os japoneses principalmente, já recomendam a troca há muitos anos. E igual você falou, uma montadora que tem o mesmo câmbio montado, uma manda trocar, outra não. Então, a gente chega à conclusão clara, pelo nosso dia a dia, sim, que é necessário trocar de câmbio. Tem uma média aí de quilometragem que você sugere, ao menos, que o motorista dê uma conferida? Sim, aqui em Belo Horizonte, por causa do morro, nosso trânsito aqui, estourando 60 mil. E na minha oficina também, a gente verificando, não chega trocando também, não. Faz uma análise visual, uma análise de olfato, por incrível que pareça, que quando o câmbio está começando a dar problema, ele dá um cheirinho de esquemado violento. Faz ali também a análise de se tem alguma partícula metálica, entendeu? Não é chegar trocando de jeito nenhum. Não tem que trocar, não, de forma alguma. Que a gente sabe que uma troca de óleo de câmbio, o pessoal fala que é cara, mas vamos analisar também, será que é caro? O óleo de motor se troca a cada 5, 10 mil, com outra polêmica também, se troca a cada 5, 10 mil. Na hora que você pegar o preço médio de uma troca de óleo de motor aí, vamos colocar coisa em torno de 200, 300 reais, a média, tá, gente? Claro que tem carro que é muito mais, tem carro que pode chegar até ser menos. Uma troca de óleo de câmbio hoje, 1.200, 1.300 reais, mas trocar a cada 80 mil, a cada 60, o carro troca a cada 5, a cada 10. Então, assim, e tem que parar todo a troca de motor. O óleo de câmbio você para uma vez a cada 60 mil. Então, tudo é questão de conta, é questão de número. Claro, criaram sim o comércio, né? Um produto, troca de óleo de câmbio, que é rentável para as oficinas, onde a mídia põe dinheiro em cima disso, o fabricante de óleo põe dinheiro em cima disso, as marcas de troca de óleo de câmbio estão vendendo muitas, vamos empatar aqui, mas tudo bem. Então, assim, mas tudo tem que ter ponderação técnica e custo-benefício no meio. Entendi. Correia. Aí, Sim, vamos lá. Vamos lá. E eu vou começar. Aqui, uma das grandes polêmicas da história, não só do Autopapo, mas da carreira do Boris Feldman, é ele falar: gente, não precisa trocar, junto com a correia dentada, trocar os esticadores. E claro. Ele fala de uma forma que as pessoas, não está proibindo, né? Não precisa trocar. Mas se quiser trocar, troca-se. O que você pensa desse tipo de... Não vou falar de polêmica, mas existe a necessidade, é uma questão, tipo, vai trocar aproveita a mão de obra. O que você recomenda quando a pessoa vai na sua oficina? Vamos lá. Se a pessoa, desculpa, eu cheguei lá, eu ouvi o Boris Feldman falar que não é para trocar junto a correia dentada e o esticador. Como é que você ia defender a sua posição se você não concordar com o que o Boris diz? Primeira coisa é que a interpretação de texto, né? A pessoa tem que saber ouvir também, né? Saber escutar e ouvir. Não é que não é para trocar. Eu tenho certeza que o Boris não falou dessa maneira, porque está na minha firma, eu não falo dessa maneira. A norma BNT manda trocar, mas tudo bem, quem criou a norma BNT foram alguns mecânicos dentro da técnica e tal. Agora, tudo, na minha opinião, requer análise, cara. Você vai tirar um tensor de boa qualidade ali, original e tal, e botar no paralelo se você não achar um original. Existe também outro ponto da moeda que o pessoal fala muito. Aquele tensor rodou 60 mil, a correia vai dar mais 60, então esse tensor tem que chegar no 120. Será que chega? Tudo é uma análise sem polêmica e técnica. Não é chave para todo caso trocar. Não é assim. Eu discordo disso. Você troca a grande maioria? Sim, troco. Até mesmo porque hoje em dia também vende os kits, né? Sai muito mais em conta. Se você tentar comprar uma correia dentada, um tensor e um rolo de apoio, sai muito mais caro separado. Então os fabricantes todos já até colocaram a bomba d'água, né? Que nos carros diesel, igual a Renegade, é quase obrigado a trocar a bomba d'água. A gente fala também, tá, pessoal? É porque ela sempre tá ruim, tá? Não é obrigado, não. Então ela sempre tá ruim. Então, inclusive no exterior, alguns fabricantes já vendem até com a bomba d'água. Isso também depois vai dar polêmica. Eu tenho que trocar a bomba d'água? Não, tem que verificar. Mas por uma questão estatística, todas as bombas d'água desse carro estão dando problema. Então, você vai trocar uma correia dentada, não vai trocar a bomba d'água, você vai trocar uma correia dentada e não vai trocar um rolamento. Eu acho que é questão de análise. E assim como eu falei também da questão da peça fornecida, eu acho que o pessoal também gostou muito de fazer polêmica e viralizar e dar engajamento e caçar briga em cima disso. Tudo interpretação. Entendi. Sem citar marcas. Se quiser citar, cita, mas não precisa. Não, claro. Temos, de fato, marcas mais problemáticas que outras? Existem carros piores do que outros hoje, em 2025? Existem carros que são tecnicamente inferiores a outros carros? A técnica dos carros está muito apurada, perdão. O que está acontecendo? Existem, sim, donos de carro mal informados e mecânicos preparados. Eu acho que não tem carro ruim, não. Todos os carros têm seus defeitos, seus calcanhares de Aquiles, as suas características técnicas. Então, às vezes, um mecânico mal informado e um usuário que não compra um carro no perfil dele, é legal sempre contratar um analista de perfil para comprar um carro certo para você e você sabe os defeitos que o carro tem e consultar o seu mecânico antes.
Porque todo carro tem as características, os seus defeitos. Então, assim, os carros estão muito evoluídos tecnicamente. Eu não posso dizer que esse carro é ruim, esse carro é bom. O dono comprou o carro errado e o mecânico não está sabendo informar o seu cliente o que tem que ser feito naquele carro. Que tipo de manutenção, que peça tem que ser feita, saber ler o manual do proprietário, né? Uso severo, como é que tem que ser feito, óleos homologados, como é que é feita a manutenção. Então, assim, está muito evoluído. Falar que tem carro hoje ruim, na minha opinião, não. Carro ruim era na minha época, um Opala, um Chevette, uma Brasília, era uma loucura, aquilo batia tudo, esquentava, vazava. Inclusive, eu nem sofria tanto na época do meu pai, porque, tipo assim, um cliente não ia ligar reclamando que o carro estava vazando, porque todo vazava. Um cliente não ia ligar, porque está com barulho, todos davam barulho. Então, assim, na minha opinião, sim, existem usuários mal informados e mecânicos sem informação. A culpa também é da montadora, que não deixa chegar a informação ao usuário também, e nem ao mecânico. Então, é um conjunto para a obra ficar boa. Ruim, eu não acredito não. Tá muito evoluído, tá doido. Não tem carro ruim, mas e cliente ruim, tem? É ser humano, né? Eu também sou um deles, né? Mas ser humano tem, cliente ruim, difícil tem. Aqui a gente da Pitucha, vamos vender meu peixe. Em 2018, o Google me procurou, que foi até onde começou a minha carreira de influência, porque eles entenderam como é que eu tinha, na época, 289 comentários, 5 estrelas no Google. E era tudo orgânico, não tem cambalacha em nada. Hoje eu estou com 722 em uma unidade e 122 em outra. Por quê? Meu pai me ensinou a arte de atender pessoas. Eu não tenho empatia do meu cliente, eu tenho compaixão. Empatia é muito fácil para o mecânico ser empático ao cliente dele. O que é isso? O cliente chega lá, fala, não quero que troque isso, não quero que troque aquilo. O cliente é leigo. Então, se eu for empático com ele, o Pitucha vai sair daqui e ficar no lugar do cliente. Eu tenho que entender que ele está certo. Eu tenho compaixão, explico para ele e mostro para ele dentro da técnica, dentro do dia a dia, por que tem que fazer aquilo. Então, assim, dá trabalho? Dá muito trabalho. É difícil. Mas a gente consegue converter muito cliente chato e difícil. Agora, tem pessoas que são inagradáveis, você não consegue agradar nunca, né? Aí sim, vamos demitir. Eu uso muito uma técnica meu que dá muito certo, tá? Que eu não admitir, eu até faço palestra disso. Eu não admitir, é tentar passar um filtro desde o telefone, do WhatsApp, para você entender por que é aputar a pessoa. Adoro o cliente autoentusiasta, adoro o cliente fã de rede social, porque esse, como eu não estou querendo enganar ninguém, esse me ajuda a crescer. Inclusive, vem aquelas perguntas pesadas, eu falo com todos eles, eu, meu filho, meu consultor técnico, a gente fala com todos eles, pera aí que eu vou pesquisar. Porque eles estão nos fóruns e nos clubes ali, eles entendem muito mais do carro dele do que eu. Quem sou eu? Eu mexo no universo de carro. Ele está 24 horas para entender o dele. Isso é um cliente chato? Não. É um cliente exigente. É saber interpretar e levar. O cliente que entende, então ele não é chato, né? O que te pergunta demais, pelo contrário, às vezes o leigo dá mais trabalho. Às vezes o leigo não vai dar tanto trabalho, mas no leigo, se você errar com ele uma vez, ele vai falar assim, pô, Pitucha está me roubando tem 10 anos. Já o exigente, que está ali argumentando, mostrando, falando que viu aqui, viu ali, eu não tenho nada contra isso, não tem problema nenhum. Viu, tudo bem, viu no YouTube, bacana, eu também coloco material também nas redes sociais, vamos mostrar, vamos chamar. Hoje em dia, um sucesso da minha empresa também, que a gente começou, logo que saiu o WhatsApp, no seu 2015 ou 2016, a mandar avisos para os clientes nossos. Qualquer cliente passar na minha empresa vai receber no mínimo 5 vídeos, no mínimo. Um check-in de entrada, um defeito, um antes e depois, aí nossa entrega técnica é virtual também, e o carro lavado. Qualquer complemento, qualquer coisa, ele recebe mais vídeos. O carro ficou mais de um dia na oficina, 10 horas da manhã, meu consultor técnico filma o carro, fala que, ó, sou Boris da Mercedes, o senhor tá parado aqui esperando peça, sou Boris, o mecânico tá mexendo aqui. 15 horas também, o carro filmado novamente. Fala, ó, tá prometido para hoje, vai dar certo. Então, assim, dentro da minha oficina, quem é cliente meu sabe disso, o cara não fica sem informação, não tem aquele problema. Pô, Pedro, os caras têm 15 dias, ninguém me liga, ninguém fala nada, não. Diariamente, o cliente recebe 2 informações do carro dele. Isso é uma rotina na minha oficina. E todos os mecânicos filmam todos os defeitos com um celular simples, mostrando o defeito para o cliente. Então, assim, o celular dentro da minha oficina hoje são os olhos do meu cliente dentro da oficina. O tempo todo, entendeu? Entendi. Então, eu gosto de cliente exigente, não tem problema nenhum. Ô, Pitucha, se o seu cliente chega lá falando, eu comprei, por engano, um carro com motor de 3 cilindros. Eu tô mal? Tô na água? Ou o motor 3 cilindros é tão bom, se foi bem projetado, quanto um de 4, um de 6, um de 5, um de 8? Qual que é a sua opinião? Eu como sou da antiga, eu tenho uma certa
dificuldade com esse motor 3 cilindros. Eu imaginava. Aquela geladeirazinha que ele tem vibrando tudo. Eu acho assim que existe um investimento violento, né? Eles conseguem tirar uma potência violenta, economia, mas eu não me sinto seguro, sem brincadeira, eu, Pitucha, usuário, nem para viajar naquilo. O negócio é muito esquisito, é muito complicado, entendeu? E devido a um projeto muito avançado ali, né? E as medidas muito pequenininhas, material muito tolerância. Exato, tolerância muito pequena, perdão. Material ali no limite, não me passa confiança. Agora sim, lá na minha oficina tem um Ford K3 com 300 mil quilômetros, manutenção em dia, sem problema nenhum. Óleo certinho, toca a vela certo, coloca combustível, às vezes de álcool, às vezes gasolina, vai tranquilo. Mas eu não gosto, não. Acho que isso é demais. Mas eles andam. Andam. E não dão tanto problema quanto se diz por aí. Eu até brinco muito aí que o pessoal também, já que a gente fala de polêmica, né? Os donos dos ups, principalmente TSI, eles acham que tem um Q5, né? Não, esse sim. Não, tem uma Ferrari. Esse eu tenho muita dificuldade. E olha que o carro que eu mais arrumo na oficina é o TSI. Porque caiu na fama aí que o Pitucha é bom de up TSI. Esse cliente sim é um cliente difícil. Ele tem um nível de exigência de um dono de uma Ferrari e não tem a grana dele. Mas assim, o pessoal sabe, tem muito up, tem um lá hoje, inclusive. Eu sei da manutenção e sei explicar para o meu cliente que ele não está numa Ferrari. Ele está num potinho de sorvete plástico ali e já tem alguns malucos tirando 300 cavalos de potência disso aí já. Então, assim, é um negócio complicado. E qual que é o mais, já que você falou do up TSI, tem algum problema crônico o up TSI? Tem. Todos os carros têm, né? Bomba d'água vaza muito. Caixa de direção dele folga demais, bico injetor, gotejam demais. Essa semana tô com bico injetor, vela, amortecedor estoura muito, coxinha amortecedor estoura muito e bucho da barra stabilizadora. No resto o carro é bom. Impedido de freio pena muito. No resto o carro Depois é bom. Disso tudo, tirando isso tudo, ele é bom. Ó, mas gosto, já tive. E acho que tem um custo-benefício muito legal, tá? Não desaconselho ninguém a comprar, não. Mas é o que eu falo, é a consciência de quem compra. Agora o cara tá comprando um TSI, achando que vai rodar de Ferrari e quer pagar o custo de um TSI, não adianta, o negócio é consciência. Mas é um carro interessante. Eu fiquei muito triste de tirar de linha, com certeza. E a Amarok? A Amarok também, eu acho que é o mesmo caso. Eu tenho vários amigos aí que são especialistas em Amarok. A Amarok, assim como o Maré e tal, o pessoal fala mal, mas quando o dono também é consciente e o mecânico sabe da manutenção, tem pessoas aí hoje que estão montando 3, 4 oficinas de Amarok aqui perto de Belo Horizonte. Lá no sul nós temos amigos que têm 3, 4 oficinas. E os carros também chegam a 500 mil quilômetros, 400 mil quilômetros. Existem sim os problemas todos que eles falam devido ao biocombustível, mas eu estava vendo o pessoal ontem, eu estava num fórum e lendo sobre isso, né? Essas Amarok que rodam muito em estrada não estão dando problema, porque a temperatura do combustível chega direitinho ali no DPF, a carbonização é bem menor, então são carros feitos para trabalhar com combustível bom, que nós não temos, e para trabalhar o tempo todo, não é esse negócio de estrada, nesses, como é que eles falam, cowboy de asfalto, né? E muita tecnologia embarcada. Não teria uma que eu gosto, já tive vários carros, caminhonetes, mas parece um carro sem perna, um negócio ali manquinho ali, uma tração 4x4, né? 4x4. Não teria uma, mas está falando mal? Não, é um carro interessante para o perfil certo, assim como Maré também, você está doido. Maré é um carro maravilhoso que caiu naquele problema todo porque eu gosto de tocar com 20 mil, mas o mecânico certo que sabia arrumar aquilo, estava ganhando dinheiro e até hoje nós temos pessoas que têm Maré deles e são felizes. Mecânico certo e proprietário sabendo. Eu acho que não tem erro. Ô Pituchinho, o biodiesel não está chegando o motor diesel meio entupido, cheio de borra, não? Nos filtros, nos bicos, nas bombas? Graças a Deus. Aí que a brincadeira que eu vi que viralizou. Tá muito. Tá muito. Quer dizer que você adora o biodiesel. Tá doido, é uma significativa parte do seu faturamento. Nossa, né? Eu fico muito feliz, assim. Realmente é um negócio. Telespectadores continuam comprando carro com biodiesel porque a troca de EGR, bomba de alta, tanque de combustível, bomba de baixa, bico travando. Eu falo sinceramente, não parem de comprar, porque nós mecânicos temos família para sustentar, temos que ter lazer, tem que botar gasolina na Mercedes. Então, assim, continue com biodiesel, por favor. Agora. Tem que brincar. Claro. O bicho que realizou foi essa brincadeira. Né? Mas como é que o dono do carro movido a diesel, hoje, ele pode se prevenir de problemas? Primeiro, é um carro que não pode ficar muitos dias sem ligar, tem que estar ligando sempre. E segundo, estabilizador de combustível de qualidade. Preferência comprar concessionária, tem marcas renomadas, inclusive algumas eu até represento também,
de qualidade. Quais são as marcas que você representa? Liquimole. Eu tô Liquimole. Tá. Hoje eu tô da Liquimole e com a Fuchs. Tá. São as duas marcas que eu represento. Então, assim, o Liquimole é homologado. Alemã, né? Alemã, homologada, com teste, com tudo. Então, assim, você usando um aditivo de qualidade no tanque, pelo Liquimole, a cada 2 tanques, um aditivo, e deixando o carro funcionando sempre. Se deixar um carro desse parado, acabou, né? Que ele no tanque ali vai virar uma colônia de bactéria, tudo ali dentro, acabou, não funciona mais. Vira uma loucura aquele negócio. Quem não roda tanto, põe menos no tanque ou não faz diferença? O problema é ficar parado. Não, o problema é ficar parado. Entendi. Não adianta, ele tem que funcionar, ficou parado, dá ruim. E o gerador diesel de um hospital? Se você estivesse lá na mesa de operação, acabou a energia elétrica e o gerador é diesel e ficou parado 2 meses. Você vai morrer, né? Eu nunca pensei nisso, não é verdade. Graças a Deus não precisei ainda não. Nunca pensei nisso. Boa colocação. Graças a Deus eu não precisei ainda não. A gente falou dessas dicas para motor diesel, mas isso para todo tipo de motor diesel, né? Tanto de picape média quanto quem tem SUV diesel, por exemplo, Renegade diesel ainda. Scania, Volvo, qualquer coisa. Qualquer um, com certeza. Principalmente os que estão mais ligados a emissões, né? Que tem DPF e tal. Aí precisa ainda mais sempre. O que é DPF, por favor? É um filtro de partículas, né? Para evitar emissões. É um filtro super caro que quando dá problema, hoje no Renegade, hoje é R$20 mil. E devido ao biodiesel ruim, por usar pouco o carro, ele dá problema. Ele tem um sistema regenerativo, né? Você está usando o carro ali, ele regenera para limpar. Você limpar isso, eu também falo a palavra errada, mas limpar dentro dele. Então, assim, o que acontece? Esse carro dentro da cidade, esses filtros não regeneram, eles não limpam. Aí pronto, o problema é sério. Esses carros são feitos para funcionar o tempo todo. Eu fui para o Sul agora, que eu contei, numa SW4 2023, o carro tem 350 mil quilômetros. Funciona assim, ó. É troca de filtro e óleo, uma maravilha. Carro foi feito para andar, gente. Carro parado não funciona. Parado não funciona mesmo. Ele não vai funcionar de novo, com certeza. Carro é feito para funcionar. O Boris, você tem os antigos, mas todos esticam as canelas, né? Tem que rodar toda semana. Cada 2 semanas, no máximo, eu rodo com eles todos. Você sabe que eu pensei, eu tenho uma ideia, não sei se ela é viável ou não, de montar uma garagem aqui em Belo Horizonte para cuidar desses carros. Porque eu tenho alguns clientes que têm esses carros e a gente não tem tempo. Eu também tenho uma CBX 750-86, aquela japonesa, que é uma tristeza, fica parada 1 mês, 2 meses depois, só Jesus, não tem jeito. Então, assim, eu tive vontade de montar uma garagem para isso, onde eu botasse um mecânico para funcionar os carros todo dia, dar uma pequena volta com essa possibilidade. Aí o Boris me liga e falou: Pitucha, sábado eu quero carro tal, deixa pronto para mim. Porque eu vejo uma grande dificuldade dos donos do antigo mobilismo com carro parado, é um negócio louco. Alguns não, tem a equipe deles ali, tem os galpões climatizados, mas os que estão iniciando isso tem muito problema, é impressionante isso. Olha só. Pitucho, você tem o Renegade 1.3 e aí já pegou a fama 1.3, é aquilo, né? Internet, sim, replica, baixa óleo ainda, tá resolvido o problema. Como é que tá hoje essa questão do 1.3? Não, eu posso falar como usuário, não baixa nada. Nada. Inclusive, como usuário também, ontem eu fiz uma coisa que a fábrica não recomenda. A troca de óleo dele é para 12 mil. Ontem com 5 mil eu fui lá e troquei, pronto, acabou. Não vou perder a garantia, por isso eu consigo concessionária, porque eu acho que o tiro pé que eles dão é o tal dos 12 mil, 10 mil. Então assim, mas não está baixando nada. Eu troquei o meu carro ontem, não está baixando. Eles acertaram o projeto, trocaram o pistão dele ali por outro projeto, trocaram os anéis, não está. Melhorou 100% o projeto. Troca de óleo, você falou que trocou com 5 mil. A gente tem aquela questão do uso severo, antecipar a troca. Sim. Então, a grosso modo, considerando o que é uso severo, a maioria dos motoristas hoje teria que fazer a troca antecipada, né? Ó, os meus clientes eu posso falar que 90% é o ande para, né? O dia a dia. Não tem Porque conversa. o uso severo, aproveita e explica pra gente o que é o uso severo. Exato, o uso severo é o uso do dia a dia. O certo, que não é o severo que o manual traz nas manutenções normais dele, é que você ligar a chave do carro, você andar ali 4, 5 horas direto ali, em condições boas de pavimentação, sem muito barro, sem muita terra, em condições normais de estrada, vamos dizer assim, para ficar mais fácil de entender. E não é o dia a dia de ninguém isso. Sem aquele carro na frente jogando gás quente no seu radiador, a circulação de ar tranquila, isso seria um uso normal, que é onde os manuais mandam fazer manutenção. O severo, caro usuário, é o que você usa 90% do tempo do seu carro, com raríssimas exceções. Então, sim, a manutenção toda cai o tempo. A troca de óleo, a troca de fluido de freio também, devido ali o calor no fluido de freio também aumenta. O óleo de câmbio também, né, que aqueceu, dá problema. Eu acho que, na minha opinião também, o manual já devia se vir o contrário.
Uso severo, tanto. Você, usuário que usa ao contrário, que usa em estrada, em condições... Aí seria ao contrário, não severas, você faz a manutenção dessa maneira. Mas não, o manual manda para o uso normal e depois no cantinho fala em uso severo, metade do tempo da quilometragem. É um problema para a gente. Para você convencer um cliente a trocar óleo com 5 mil, é melhor deixar ele se lascar e fundir o motor e dar dinheiro pra gente, porque não tem jeito. Mas eu tô brincando, mas assim, é comédia. Mas os meus clientes eu convenço, eles entendem isso sem dúvida nenhuma. Não tem nada mais barato no mundo que um óleo, um filtro de óleo. Não tem condições tanto que é barato, então não justifica de jeito nenhum. Ainda tem gente que fala, filtro só troca a cada 2 trocas de óleo. Você já ouviu falar isso, né? Não, isso eu sempre falei, aprendi com meu pai também. Quanto custa um filtro, gente, ao lado? Meu pai falava que é igual tomar banho e não trocar cueca. Então, assim, eu trago isso para todo cliente meu. Não tem condições, não existe isso, não é uma loucura. Não tem lógica. Filtro é vida, né? Não tem... trocou o óleo, troca o filtro. Pelo amor de Deus, gente, faz favor. A gente tá falando do óleo e uma questão polêmica que a gente até já tem feito bastante matéria é correia dentada banhada a óleo. Essa é polêmica. A gente fala muito aqui no Autopapo, né, Boris, que o grande problema é o consumidor não utilizar o óleo não só com a especificação determinada pela fábrica, mas com a aditivação, né? Exatamente. Que a fábrica determina, que hoje tem poucas opções. A gente tem poucas opções no mercado do óleo com a homologação, com o pacote de aditivação que a fábrica determina. É por aí mesmo? Ou é um problema de projeto? É um problema de combustível? Ou se o consumidor seguir o manual, fazer a troca do óleo no prazo, tanto respeitando o uso severo ou não, e usar o óleo determinado pela fábrica, vai ficar tranquilo? Eu tenho por experiência alguns carros lá na oficina, alguns Onix, né? Que estão já com 200 mil quilômetros também, não tiveram problema nenhum usando o óleo homologado. Existe erro de projeto? Na minha opinião, existe. Esse erro de projeto, ele é resolvido com o óleo certo. Então, talvez, se tivesse um projeto melhor, um óleo com não a tal aditivação, Dextron geração 3 e tal, não precisaria de um óleo tão elaborado, né? E poderia não ocorrer um problema tão grande igual a esse que ocorre. Mas, para quem tem esse carro, colocou óleo homologado, até onde eu sei, são só 3 marcas no mercado hoje, não tem problema nenhum. Você não vai ter dor de cabeça. Mas entra também a questão técnica, né? Sem polêmicas, mas dando polêmica, trocar óleo imposto, algumas trocas de óleo. São pessoas que não estão se atualizando, não têm acesso ao manual do carro, não querem ter. Tem muito aplicativo de óleo bom hoje em dia, mas bom e barato a mensalidade dele, que vai te dar uma homologação certa, a quantidade, o torque do aperto do bujão, o filtro de óleo. Então, assim, muitas trocas de óleo, não estou generalizando, e muito posto de gasolina não investiram. Hoje em dia, existem cursos de troca de óleo, são 3 dias, que o seu mecânico 3 dias de imersão para entender o óleo para colocar no carro e como troca um óleo. Não é só tirar um bujão do carro e deixar escorrer, não. Existem técnicas para trocar, aperto do bujão do cárter, o anel do bujão do cárter, quantidade de óleo que põe, como é que olha o nível e principalmente qual óleo colocar. Então não é tão simples. Aí que está o erro todo. Aí o cara troca o óleo do carro em qualquer lugar, vai procurar preço sempre, nunca vai procurar qualidade, aí vem um problema todo. Mas se você, usuário, tem um carro desse, não se preocupe. Use o óleo homologado certinho. Acompanhe usado. Troca a correia, põe o óleo certo e vamos seguir a vida. Já fiz muito oficina dar certo também. Você não sabe, a vida pregressa? Não. Então vamos pegar do zero aqui, correinha nova, de qualidade e daqui para frente vida nova. É um serviço complicado a troca dessa correia? Um serviço grande e sujo, mas não é complicado, não, de jeito nenhum. É um serviço grande, demorado e faz aquela bagunça toda, entendeu? Não é complicado de jeito nenhum. Existe técnica, ferramenta de fasagem, selantes homologados, que são coisas anaeróbicas, entendeu? Não adianta você botar o famoso silicone também, com a confusão toda ali. Tem vedantes químicos certos, mas é muito tranquilo de fazer. Não tem segredo nenhum. E a troca do óleo por vácuo, o que você acha disso? Já experimentei lá na oficina, eu tenho máquina de troca de óleo a vácuo e troco nem 10% a vácuo, mas eu fiz questão de experimentar no Up, por incrível que pareça, eu tirei por vácuo o óleo todinho e depois fiz questão de tirar o bujão do cárter. Não saiu nem uma gota. É mesmo? No Up, nem uma gota. Você virou o carro de cabeça para baixo? Quase. Ele realmente... os tubos chegam lá no final direitinho. Cada carro é um caso. Eu fiz experimento com o Up. Mas eu prefiro tirar o bujão do cárter sempre, não tem nem dúvida. Esse carro que eu fiz experimento, não tinha problema nenhum. Mas chega também aqueles carros com peito de aço. Você não tem como tirar.
Se não é outro peito-aço, os parafusos já eram. Aí você fala com o cliente, você quer que eu troque a vácuo ou não? Existe um risco sim de dar problema. Os famosos bujões de cárter estragados, cárteres de alumínio também, que você põe a mão naquele bujão, acabou, nunca mais, é outro cárter. Então, sim, eu fiz essa experiência no Up e fiz no Master também, realmente. Agora, alguns carros, igual os carros da Renault, o nível fica acima do bujão do cárter, fica um pouquinho de óleo, a marca de vácuo não pega, e nem a troca normal não pega também não. Você pode tirar o bujão que fica lá no fundo. O anel do bujão, ele é um pouquinho mais alto. Ele não está no fundo do cárter. Isso aí depois, eu vou ter até uma ideia boa depois de filmar e botar na internet depois. Fica sempre um pouquinho de óleo lá dentro. E a solução? Não tem solução. Contamina um pouquinho óleo novo. Contamina um pouquinho o novo, mas é impressionante que, por exemplo, nesse caso, dependendo de onde chegar o tubo da máquina de vácuo, é perigoso de ficar melhor do que a troca. Eu tô pensando nisso aqui agora, tá? Mas é perigoso ficar melhor do que... Pode ser. Que o tubo do vácuo chega onde... Chega lá. Você mas não consegue descer né? pelo... Você tem razão. Eu vou fazer uma matéria disso com certeza. Se vocês quiserem, eu mando para vocês. O primeiro cárter que eu tirar da Renault e da Nissan, eu vou mostrar para vocês. Que é um cárter problemático também. Você vai apertar, mesmo com torque, toquinho, tudo direitinho, ele roda a rosca, acabou. Uma simples troca de óleo vira um caos. Por exemplo, eu não faço troca de óleo no meu oficina na hora, não faço. Motor quente, mecânico queimando a mão, dá zebra, o filtro vaza, não. O que eu ofereço pro meu cliente lá? Quer trocar óleo com pitucha? Deixa o carro de manhã, pega de tarde, todo o carro sai lavado, você vai ganhar uma ducha com pretinho, verificação de lâmpada, um check-out e pronto, para trabalhar com calma. Nós temos um caso recente de 2 mecânicos, um amigo nosso, da região metropolitana de BH, que foram trocar o óleo, a troca foi tão bem feita que esqueceram de botar óleo no carro, fundiu o motor dos carros. Então a troca de óleo na hora é um caos, um negócio assim, saiu do processo, o bicho pega. Fez tudo direitinho, só esqueceu de pôr o óleo novo. Botou o óleo. Só um detalhe. Detalhezinho pequeno, o óleo também não era homologado nem nada, então melhor nem colocar mesmo. Isso é caso sério e verdadeiro. Pitucho, estamos aqui já há um bom tempo batendo esse papo, o papo tá gostoso, mas é bom que você volta em breve para contar mais casos da oficina, agradecer sua presença, obrigado por compartilhar seu conhecimento com a gente. Faz o convite de novo pro pessoal te seguir nas redes sociais e, claro, quem está em Belo Horizonte, quiser levar o carro lá no Pitucha, onde você está localizado? Nós temos uma unidade na Belo rua... Horizonte ou quem quiser trazer até Belo Horizonte, por que não? Não, né? claro, um prazer. Nós temos uma unidade na rua Azurita 250, são 800 metros quadrados, na Floresta com Santa Teresa, e a segunda unidade na rua Silva Jardim, 180, também em Floresta. Para me achar fica fácil, na internet Pitucha com CH, Centro Automotivo, tem os endereços lá, tem as avaliações nossas. Graças a Deus, hoje o nosso agendamento está longo, tá? Hoje, para entrar um carro lá, a gente fala com toda humildade, de 15 a 30 dias. Nossa agenda é muito cheia. Então, assim, queremos atender, temos um prazer enorme atender. Pode procurar a gente. Quem quiser nos encontrar na rede social é Pitucha Mecânico, no TikTok, no Facebook, no Instagram. Eu agradeço mais a oportunidade. Eu fico envaidecido de estar aqui com você, com o Boris. Para mim é uma honra, é uma pessoa que eu desde criança admirei muito, estava acompanhando. Você também tem visto um serviço maravilhoso aí na internet. Então, para mim, eu fico aqui muito grato mesmo de estar aqui. Obrigado, eu que agradeço. E você viu, né, Boris? Desde pequeno ele te acompanha, né? me chamou de idoso. É brincadeira. Experiente. Experiente, gostei. Obrigado também, Boris. Obrigado a vocês todos, especialmente ao Pitucha. Obrigado. Um nome famoso, conhecido aqui em Belo Horizonte. Quando a gente vai falar mecânico de confiança e de respeito, imediatamente o pessoal lembra, Pitucha é um bom exemplo. Gratidão. Pronto, depois eu mando a conta. Obrigado. Faz o Pix. Valeu, pessoal. Mais uma vez, aquele convite. Se inscreve, aciona o sininho, nos siga nas redes sociais. Perfeito. Eu também estou lá, Felipe.Boutros, Boris Feldman, oficial. E o Pitucha Mecânico, autopapo.com.br. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima.